Pessoal chegando. Boa noite, pessoal. Estou aqui. Não estou offline, não. Aguardando vocês entrarem, né? Os minutinhos iniciais. Então, hoje com uma live muito legal, né? Tenho trazido já há um tempo o tema para vocês. E hoje com uma pessoa super especial para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre o homeschooling, sobre a temática, sobre os fatores mais importantes, né, as questões que envolvem. Então, vamos dar um tempinho, vão mandando setinha aí para as pessoas. Estou convidando aqui a galera também. Vão encaminhando as setinhas para os amigos. Esperando aqui que entrou mensagem. Pronto. Tudo bem, a Paty já entrou por aqui. Opa. Boa noite, Paty. Já tô te vendo por aí. Chegou, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, ótimo. Bom, em primeiro lugar, agradecendo muito a você por, assim, atender prontamente ao pedido, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos através de uma amiga em comum, né? E é um prazer enorme ter você aqui no meu perfil. Uma pessoa, assim, de destaque dentro do homeschooling, claro, uma referência para a gente e para trazer informações, assim, importantes para as famílias que estão acompanhando. Né? Acho que é um momento assim único para que as pessoas possam ter esclarecimentos, tirar suas dúvidas, né? A gente monta sempre assim um roteirinho, mas quem quiser ir colocando também suas perguntas nos comentários, pode ir colocando que eu vou conduzindo aqui a live. Então, para começar, a gente começa com as apresentações, né? Em geral, quem está no perfil já me conhece, sou fonoaudióloga, meu nome é Patrícia Taranto, atuo muito na área da linguagem, sou carioca, mas moro em Joinville há 3 anos, né? Estou por aqui. E convidei hoje Patrícia Vieira, mãe educadora, né? Presidente da AFESC, Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Então, uma pessoa, assim, muito importante e creio que é a melhor pessoa para trazer essas informações para a gente. A Paty também é administradora do perfil Educando para o Céu e é através dele que ela fala com a gente hoje, né? Então, vou passar um pouquinho a bola para você. Ótimo, então boa noite, pessoal. Somos xarás, né? As Patrícias hoje. É. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, né? Sempre nos colocando à disposição, assim como aqui no nosso perfil do Educando para o Céu, mas também como a Uhum. FESC, né? Com esse trabalho que nós fazemos, então estamos à disposição. Então, me apresentando aí para o pessoal, eu sou a Patrícia, esposa do Diego. Atualmente nós temos 5 filhos. Uhum. Então, o mais velho tem 13 anos, depois vem a Kiara, né? O mais velho é o Igor, depois vem a Kiara com 10 anos, depois vem o Thomas com 7 anos, o Felipe Miguel com 2 anos e meio, e eu tenho um caçulinha aí que é o José Gabriel, que tem 5 meses, né? Então, são nossas cinco preciosidades aí, né? Nós praticamos um homeschooling aí há praticamente quase uns 7 anos, que nós viemos estudando, nos dedicando a isso, né? Conhecemos o homeschooling no ano de 2013. Então, de todos os nossos filhos, só quem foi à escola foi o nosso filho mais velho, que hoje tem 13 anos, né? Mas ele frequentou Uhum. então a escola nos primeiros anos ali, ele ficou entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Foi meados do terceiro ano que a gente tirou ele da escola Uhum. formal, né? Ao homeschooling de forma Sim. integral. A gente conheceu e já viam e começamos a fazer um parcial, assim, um paralelo, até a gente Uhum. entender bem todo o processo e a gente tirou ele. Então ele saiu da escola, ele tinha 8 anos, né? Então nós Uhum. estamos aí, partilhamos aí no nosso perfil do Educando para o Céu, nossas atividades, o que nós fazemos com as crianças, né? Tem os nossos materiais também. Então, nesse Uhum. processo,
que a gente já vem aí há tantos anos, já vamos tendo experiências aí com tantas famílias que entram em contato conosco. E desses anos a gente foi conhecendo muitas famílias aqui no estado, né, de Santa Catarina. Uhum. Então, nós somos de Blumenau, moramos na cidade de Blumenau. E então a gente foi conhecendo aí via internet famílias de vários lugares do Brasil, né? Então a gente foi Uhum. aí conhecendo, umas vindo na nossa casa para conhecer como a gente fazia na prática, outras a gente Uhum. combinava de ir num parque, ou ia nas cidades dessa família, e aí a gente foi conhecendo aí muitas famílias preciosas, assim. Então, como a gente via essa necessidade de estar em contato também com essas outras famílias, né, a gente Uhum. pegou, foi juntando essas famílias e a gente criou um grupo de apoio, né? Que seria aqui da região, né? Regional, né? Se tornou o grupo da Santa Catarina. Então, nós temos famílias hoje de mais de 20 cidades, né? Que participam deste Bacana. nosso grupo de apoio. Então, espalhadas, aí, às vezes tem 2, 3 numa cidade, uma numa cidade. Então, a gente se organizou para fazer esses encontros. Então, esses encontros acontecem Uhum. há mais de 3 anos e todos os meses. Agora, com a pandemia que estragou um pouco aí nossos planos por conta de Uhum. recuperações. Mas a gente vinha fazendo regularmente todos os meses esse encontro. Então, ali promovendo atividades para as crianças, feiras, né? A gente fez o ano passado feira de ciência, feira de matemática, feira de literatura. Então, assim, promovendo atividades e encontros de rede de apoio mesmo para os pais, né? De trocas de experiências, de Uhum. materiais. Então, é muito bacana essa questão do grupo. E a nossa associação surgiu a partir do grupo de apoio, né? Então, essa necessidade de formar algo no âmbito mais formal ainda, né? Porque um grupo de Uhum. famílias não tem tanta voz perante o poder público, né? Então, com Sim. uma associação, algo mais formal, um CNPJ, né? A gente pode ter uma voz melhor, né? Para defender essas famílias. Uhum. Então, conversa com todos esses pais, a gente surgiu essa questão e fundamos a FESC. Então, a FESC hoje já tem 1 ano e meio de atuação. A nossa sede de nome é em Joinville, na cidade de Joinville, né? Então, nós temos famílias mesmo que participam desse grupo de apoio e que fundaram a FESC conosco, né? Então, Uhum. atualmente, eu sou a presidente, o vice-presidente é o Tiba Camagos, né? O esposo da Déia, às vezes Uhum. conhece, assim, né? Sim. Então, outros pais educadores que também que fazem parte da nossa associação. Temos advogados, temos professores, então temos um corpo bacana aí que a gente formou para estar trabalhando com a associação. E nosso intuito mesmo é a defesa dessas famílias, né? Como aqui no estado acabou tendo muitas famílias que foram processadas, foram denunciadas, Uhum. que participam até do nosso grupo, com muitos conhecidos. A gente via essa necessidade no âmbito que nós nos encontramos hoje no Brasil, né? Então, como Sim. associação formal, a gente pode ajudar melhor, né? Até porque temos daí advogados nessa associação, a gente pode atuar perante órgãos, né? Como numa Câmara de Vereadores, como no Uhum. como representatividade dessas famílias, né, para o poder político aí, né, também, né? Então, é isso o âmbito da associação, né? Então, eu fui falando assim, mas pode ficar à vontade. Não, Aí, excelente, excelente tua fala, né? A nossa ideia inicial era justamente começar por essa fala, né? Esclarecendo um pouquinho, fazendo uma pequena retrospectiva, né? De onde vem a FESC, como isso começou, né? Qual foi o disparador, né? Então, assim, vem realmente da união das famílias, da necessidade de se formalizar, principalmente para dar voz a essas famílias, né, em questão de jurisprudência, mas também em questão de rede de apoio. Né? A rede de apoio, eu que lido com famílias, a gente sempre fala muito em termos de fortalecimento disso, né? Porque o problema de um não é único. Né? Então, desse compartilhamento, dessa rede que se cria, muitas soluções vêm. Né? Então, é importantíssimo, né? Fundamental. A tua fala foi bastante esclarecedora nesse sentido.
né? Pela informação que eu tive, é que Santa Catarina seria o estado com maior número de famílias educadoras. Você pode até me confirmar isso ou corrigir se essa informação é isso mesmo, né? Sim, é. Nós não temos assim uma certeza Um absoluta do dado estado. preciso. Aham. Mas a gente sabe que, assim, por altos, que temos hoje mais de 1.000 famílias no estado de Santa Catarina, né? Então, é uma das famílias que tem mais crescido, né? As famílias aqui, né, no estado têm crescido muito, essa procura pelo Aham. homeschooling. Até agora, com a pandemia, cresceu, assim, praticamente mais de 90% a procura Claro. famílias fazerem homeschooling, então vem crescendo a cada ano. Então, desde todos esses anos que a gente pratica e a gente estuda a respeito do homeschooling no Brasil, a gente sabe que no âmbito nacional, né, em todo o Brasil aí já tem uma estimativa aí de mais de 15.000 famílias, né? Mas é tudo muito por Sim. alto, porque a gente sabe que tem muitas famílias que ainda não aparecem, né? Tem algum receio, Sim. tem algum medo de se aparecer em público. Então, a gente acha que tem muito mais que vir à tona, né? Com certeza, né? E aí, assim, voltando assim para o nosso, um pouquinho do nosso roteiro, né? Quando a gente começa a pensar em homeschooling, né? Quando a família ela decide por isso e ela quer dar o passo inicial, a recomendação desse primeiro passo é a formação da família, é já a busca por material. Como que acontece esse passo inicial, Paty? Certo. Então, como a gente sempre trata, no sentido que cada família é única, né? Cada Uhum. família é única, a sua realidade, a sua cidade, a sua cultura. Então, é muito particular. Então, o Aham. motivo por optar pelo homeschooling, né? Então, umas vão optar pelo sentido mais religioso, outras para a questão de Uhum. formação intelectual, outras por conta que o filho tem alguma deficiência e necessita de um amparo melhor, né? Tanto físico, Sim. como nessa questão até no médica, né? Então a gente conhece muitas Sim. famílias que têm filhos com autismo, com outras deficiências, que querendo ou não, a escola não estava Não supre, contribuindo com né? esses pais, né? Não estava Uhum. suprindo o necessário. Então optaram pelo homeschooling. A gente sempre tem que frisar que o homeschooling não é algo novo, é algo que sempre existiu, né? Que é a Sim. educação em casa, educar em casa, esse ensino Aham. domiciliar, ele sempre existiu na história, né? Nós não estamos inventando a roda aí, né? Não estamos fazendo nada de Aham. novo. Então, é muito particular. Então, é um direito natural da família bem educar seus filhos da forma que ela Uhum. acha melhor. Então, há famílias que vão optar por uma escola particular, outras uma escola pública, outras não vão ficar satisfeitas com isso e vão achar que é melhor educar por si só em casa ou contratar professores, tutores. Então, assim, Uhum. tem uma gama muito vasta nessa questão do homeschooling. Então, se você conversar com cada família, ela vai sempre dar um ponto diferente da outra, porque é muito Aham. particular. Mas no âmbito geral, a maioria das famílias elas optam pelo homeschooling por conta, às vezes, de que estão insatisfeitas com a questão escolar, Sim. né? Então, elas tiram seus filhos da escola, ou às vezes nunca matricularam eles na escola, continuam educando Uhum. em casa, né? Então, optam por vários materiais, né? A sua formação Uhum. pais, às vezes tem muitos pais que são professores já são formados, então eles já têm certas experiências e eles acabam, né, já optando pelo homeschooling. E tem pais que não têm formação, mas que têm ajuda de um Aham. profissional, tutor, ou no nosso próprio grupo de apoio, essas redes de apoio, né, esses grupos que Uhum. acontecem a troca de experiência, de materiais. Então, é um universo muito grande, assim, né? Mas, no Sim. quesito geral, é tirar a criança da escola, se ela está matriculada, ou, se não for Uhum. matriculada, seguir com o processo do homeschooling, né? Então, seria mais ou Aham. menos isso. Sim, sim, exatamente. Dos processos que eu acompanhei, não foram muitos, as famílias buscaram inicialmente esse maior conhecimento, e eu acho que é importantíssimo, né, para dar esse passo consciente, entendendo como acontece esse processo, né, porque muitos questionamentos vêm à cabeça quando a família toma decisão, no caso de uma criança que já estaria talvez numa escolaridade, né, então conhecer do processo.
Quando a gente está com a criança pequenininha, que ainda está naquela fase, né, de séries iniciais, ou antes mesmo, né, o que a gente chama hoje de uma educação infantil, né, a gente já começa a fazer esse processo de uma forma mais natural. E eu costumo dizer, né, que a família ela cresce junto com a criança. Né? Então, tudo acontece de uma forma mais natural ali, claro, buscando cada vez mais conhecimento, material mais aperfeiçoado, como você colocou, né? Mas quando a gente opta pela retirada, muitas vezes vem uns questionamentos diferentes e parte aí sim dessa formação pessoal. Não, vamos conhecer, vamos entender, para a gente poder fazer cumprir o que a gente não está satisfeito. Né? Porque a ideia é justamente essa, para quem está partindo, né? Para quem já está lá dentro do ensino regular, institucionalizado, né? A busca é justamente para poder fazer melhor pelo seu filho. Né? Então, daí vem essa formação, essa busca. Né? E no seu perfil, realmente, no Educando para o Céu, tem bastante material, tem bastante orientação, né? De outras mães que eu sigo também, então é muito válido fazer essa pesquisa, esse acompanhamento, para ir conhecendo e entendendo cada vez mais. Né? Teve uma pergunta que passou e que foi questionamento de outros pais também, né? Como é que funciona a validação, esse histórico escolar, né? Como é essa escolaridade para o MEC? Uma hora que eu desejo voltar para a escola regular, ou se nunca participou, e aí eu quero naquele momento que participe, ou até mesmo do ingresso na faculdade, né? Que daí parte no mesmo, entra no mesmo contexto, né? Da validação. Certo, então, geralmente os pais têm essa preocupação, claro, todos querem bem educar seus filhos, eles não querem, no primeiro instante eles acham que podem o filho perder, né, ou ficar para trás, ou ele não se desenvolver como era necessário, porque querendo ou não, a gente tem a nossa mente muito escolarizada, né, a gente cultura escolar, então a gente tem aqueles padrões, né, de caixinhas da escola, né? As séries, os anos, as matérias todas selecionadas, o livro didático, materiais, né, então assim, é uma gama muito escolar. Então, quando a gente pensa no homeschooling, né, que seria o ensino em casa, a gente, primeiro ponto, tem que tirar um pouco essa mentalidade da escola, né, então vamos pensar outra coisa, é diferente agora, né? Vamos focar de uma forma de uma educação personalizada. Claro que a gente vai estudar, assim, português, matemática, história, mas é totalmente diferente, assim, né? Que já que tiraram o seu filho da escola justamente que não é para seguir o padrão escolar, é para fazer diferente. Né? Então, buscando nesse contexto, então, uma avaliação da formação dos seus filhos, se você está comprometido com ela, né? Se sacrificando, buscando, se dedicando, estudando, formando um bom currículo, bons materiais, né? É importante ter todos os materiais registrados, né? Guardar com datas, guardar em pasta, para comprovação, assim, de não estar em abandono escolar, né? Porque tem que ter essa preocupação de quem está iniciando o homeschooling ou está querendo conhecer que nós registramos tudo que as crianças fazem em casa, né? Então, desde os livros, desde apostilas, datas, registros fotográficos, vídeos, né? Então, isso é muito importante para que comprove que essa criança não está abandonada, né? Então, até para ter um segmento. Agora, se eventualmente eu fiz o homeschooling e aconteceu alguma coisa na família, eu quero voltar com os meus filhos para a escola. Ótimo, tranquilo. Se essa possibilidade, a escola sempre vai estar aí. A gente tem que frisar que quem faz homeschooling não é contra a instituição escolar, não é contra a escola, não é contra isso, simplesmente porque nós queremos assumir para nós, né? A nossa responsabilidade é educar, né? Mas a escola sempre vai estar lá. Se os pais virem que não vai dar mais para fazer homeschooling, querem voltar com os filhos para a escola, tudo bem, chega um momento, vai escolher a escola, e a própria escola, hoje em dia, ela já faz uma avaliação de anivelamento, para saber o que essa criança já aprendeu, a idade que ela está, a faixa etária, e dos casos que a gente viu, nunca foi assim, rebaixado, geralmente sempre fica na idade que a criança está. Então, dali a própria escola faz essa avaliação e coloca na série correspondente. Então, isso hoje é tranquilo em todas as escolas do Brasil, em todos os municípios. Né? Mesmo aquelas crianças que nunca, né, foi para a escola e nem sabia de homeschooling, por exemplo, ficou atrasada.
vai colocar na escola, vai fazer um nivelamento ali para aquela criança conseguir progredir, né? Então, isso é super tranquilo. Agora, Sim. eu vou sempre continuar no homeschooling, como que eu vou ter um certificado? Como que o meu filho vai poder fazer uma faculdade? Como que ele vai entrar no mercado de trabalho, né? Que são as preocupações, né? Sim. Então, hoje ainda no Brasil, né, nós não temos uma regulamentação, ou seja, nós não temos algo papel dizendo sobre o homeschooling, ou seja, critérios de prática de homeschooling, né? Nós estamos ainda esperando, sendo tramitado tanto nos municípios, nos estados, a nível nacional, projetos de lei para aprovação do homeschooling, que na verdade mais é uma regulamentação, porque o homeschooling não é proibido, não é uma prática ilegal, mas carece de uma regulamentação, né? Então, a gente explica que não é ilegal, né? As famílias podem sim fazer, não existe uma lei, então a gente está à mercê disso, né? A gente pode fazer, e daí a gente está esperando essa questão de uma regulamentação. Daí, a partir de uma regulamentação, pode-se mudar os parâmetros aí, questão de avaliações, de como vai ser essas avaliações e tal. Mas hoje, sem uma regulamentação, todas as crianças e adolescentes que fazem homeschooling, eles chegando a uma faixa etária, eles vão poder fazer a prova do Enseja, né? Que é uma prova específica que já tem hoje, que é para conseguir o certificado de ensino fundamental e ensino médio. Então, vai conseguir seu certificado normal, vai fazer essa prova, essa avaliação, e vai conseguir o certificado, vai poder entrar na faculdade, fazer vestibular, conseguir qualquer emprego. A importância dos pais estarem guardando todos os materiais, né, o que é feito com o currículo da criança em casa, para depois conseguir fazer um bom nivelamento e estudar o que é necessário para essas provas, né? Então, é bem tranquilo. Então, ainda é nesse sentido, né? Nós, como a FESC, né, nós já elaboramos na nossa associação avaliações. Então, além de ser uma associação onde que é o direito e a defesa das famílias que optam pelo ensino domiciliar, nós também estamos lutando para fornecer avaliações para essas famílias. Então, a gente já fez uma avaliação teste em dezembro do ano passado, que foi de português. Como a gente tem o núcleo jurídico e o núcleo pedagógico na nossa associação, um pouco de professores para elaborar avaliações para o quê? Para ajudar esses que são associados a nós, a essas famílias, a ter um bom nível aí de desenvolvimento dos seus filhos, né? Medo né? Será que meu filho está para trás? Como que ele está? Claro. Então, nós vamos ajudar esses pais nesse sentido com essas avaliações. E mesmo vindo uma regulamentação, ou não tendo uma regulamentação, nós vamos estar auxiliando essas nossas famílias associadas. Então, as avaliações já estão aí, por habilidades, então, para ajudar esses pais, né? Então, nós somos uma associação também certificadora, porque mesmo que venha uma regulamentação e vai ter que fazer uma avaliação numa escola ou na Secretaria de Educação, nós, como a FESC, vamos fazer essas avaliações sem precisar passar pela escola ou por algum órgão que o próprio município ou o Estado colocar, né? Então, a FESC vai ser esse órgão certificador dessas avaliações, né? Então, ali a gente vai poder emitir esses certificados também, né? Então, é um desejo nosso, a gente está trabalhando muito para isso, né? Estamos aí engatinhando, porque é um ano e meio só de associação. Estamos lutando aí para conseguir o máximo possível ajudar essas nossas famílias, né, que estão associadas a nós, né? Então, é algo que vem a somar, né, e ajuda essas famílias, né, com esse auxílio pedagógico também, né? Excelente, Paty. Eu creio que, assim, esse passo da questão das avaliações, né, iniciando por língua portuguesa, creio que em pouco tempo vocês consigam expandir isso, é fundamental na questão do registro da validação em termos jurídicos, né? Eu acho que isso começa a dar um respaldo muito importante para vocês, a fortalecer, né? Porque a ideia jamais é deixar isso uniforme, porque não é essa a proposta do homeschooling, né? Trazer uma escola para dentro de casa, não é uma passagem, uma transposição literal,
E também creio que não fosse a intenção da FESC fazer um padrão, uma caixa fechada em que você fizesse essa transposição para cada família que se associa. Não, mas na medida em que você tem certas avaliações, você cria um fio condutor nessa história, né? Você dá algum parâmetro, até mesmo para essa questão da produção de material, de melhorar o conteúdo, né? Tem uma mãe perguntando aqui se famílias de outros estados podem estar vinculados com a associação de vocês. Então, eu sou de um outro estado, eu posso me vincular à FESC? Como funciona isso? Certo, então, no momento, nesse primeiro momento, a gente surgiu como uma associação do estado de Santa Catarina, né? Mas agora, com várias mudanças, muitas famílias entrando em contato de vários outros estados, a gente expandiu um pouco isso. Mas a família só tem que estar ciente, né, que a nossa atuação é no estado de Santa Catarina e a gente pode auxiliar o mais possível também fora do estado, né? Então, a gente tem algumas famílias associadas que são do estado do Paraná, então a gente já tem isso, e futuramente, se a gente conseguir, a gente vai crescendo, a gente expandir para mais, né? Mas pode ser associado sim. Sim, que eu acho que seria o ideal, né? Cada estado ter a sua associação, na medida em que não tem, os estados irmãos, né, vizinhos, podem abraçar essas famílias no sentido realmente de orientação, toda essa parte, né? Pode haver alguma limitação no sentido de que não faz parte daquele estado, né? Mas em termos de orientação, realmente, de fomentar a iniciativa da família, a produção de material, isso tudo, eu creio que consiga alcançar bem, né? Seja bem, abrace bem, né? Satisfaça bem, né? Uma outra pergunta que surgiu, que eu acho importante também em termos dessa questão jurídica, né? A FESC, ela dá o apoio jurídico, ela ou fica na parte da questão da orientação, ou a família, se porventura tem qualquer problema, tem que procurar algum tipo de advogado específico? Foi uma pergunta que me enviaram também. Então, como fica um pouco mais clara essa situação, né? Se eu tenho um problema, né? Certo, então, a atuação da FESC é justamente para que não gere um problema para a família, né? Então, no sentido de uma visita do conselho tutelar, ou aí, né, a questão de ir ao Ministério Público, ou a chegar a um processo, né? Então, a gente faz o máximo possível para que não chegue a isso. Então, a gente tem os nossos advogados, que são da FESC, né? Então, ali, a gente vai orientar essa família, tipo, foi denunciada pelo conselho, né? Chegou ao conselho tutelar. Então, a gente já faz isso hoje, uma carta, né? Ótimo. FESC para esses conselheiros tutelares, para explanar o que é o homeschooling, porque o que acontece? A maioria não conhece, não sabe o que é a educação domiciliar, não entende, acha que é evasão escolar, ou que aquela família está fazendo mal, nem a gente sabe que hoje em dia tem erradas, né? Então, e o dever do Estado ali saber, né, o que está acontecendo, por que essa criança não foi mais para a escola, o que está acontecendo com essa família, as claras, sempre na verdade, porque não esconder nada, porque não estamos fazendo nada de errado, simplesmente estamos exercendo o nosso direito natural, né, de educar bem os nossos filhos. Então, se eventualmente tiver um problema com o Conselho Tutelar, a FESC vai intervir, né, claro, se for associada a nós, né, porque a gente... Claro. E daí a gente vai enviar uma carta ao Conselho Tutelar, vai fazer esse meio de campo. Muitos casos param ali no Conselho Tutelar. Alguns casos o próprio Conselho Tutelar leva para frente, porque é protocolo deles, né? Levar para o Ministério Público. Levando para o Ministério Público, a gente também faz uma nova carta, esse promotor, né? Ou tenta fazer uma conversa, um diálogo ali para ajudar essa família. Em muitos casos também para por ali. Nós estamos com vários casos que está parado, né? Então chegou o Conselho Tutelar, ou parou, ou foi para o Ministério Público e parou. Então, graças a Deus, até hoje na atuação da FESC, a gente não teve nenhum caso que foi para frente, né? Não chegou a processo. Então, é isso que a gente espera e a gente torce o máximo possível para que aconteça, né? Esse é o nosso trabalho. Mas, se eventualmente chegar essa família a ser processada, daí lá quando ela for para o Ministério Público, que ela vai precisar de um advogado. Daí isso vai ser a família escolher, né? Nós, como a FESC, vamos dar todo esse
suporte jurídico, vamos indicar advogados, vamos ajudar em todo esse trâmite, né, com todas a orientação para esses advogados, mas nós não temos ainda condição, digamos, financeira mesmo, de arcar com o advogado, porque daí entra os honorários do advogado, é uma particular daí da família, quanto que vai ser, então a gente não tem uma noção, né? Às vezes vai ser só na primeira instância, ou às vezes da primeira instância vai para a segunda instância, então assim, cada caso é muito único, né? Então, ainda como associação, a gente como marcar esse valor tão alto, né? Porque são os honorários de um advogado. Mas então o nosso trabalho é fazer o máximo possível para que essa família não chegue a isso, né? Não chegue a isso, né? E mais uma vez, nesse sentido fundamental, os registros, né? Porque isso é que vai dar justamente a base e a segurança para essa família. Né? Fundamental. O trabalho de vocês ficaria, então, numa orientação jurídica com os advogados que vocês já têm, né? Na medida em que os casos são mais específicos, aí sim é orientado a procurar um advogado particular, né? E a ideia não é ficar assustando as pessoas aqui falando de problema, mas quando o problema acontece é muito chato, né? Então, por isso, trazer também esse esclarecimento, e foi uma parte de perguntas que eu recebi. Né? Tem uma mãe perguntando sobre o valor mensal para se associar. Tem um valor mensal para entrar para a associação, não é? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Então, todos somos pais educadores, né? Estamos atuando, mas também precisamos da associação, né? Então, é uma organização nossa, mas a gente pede um valor mensal, né, para cada família. É um valor por família, então independente de quantas crianças, né? Ótimo. Se vocês quiserem mais informações, é só tentar entrar no nosso site, que lá tem um pré-cadastro, tem todas as informações, que é afesc.org.br. Lá tem todas as informações daí, tá? Como fazer para se cadastrar, a gente entra em contato, tudo certinho, tá bom? Mas é um valor bem simbólico até, mais para poder ajudar o máximo a gente continuar com a associação, porque a associação a gente tem todas as burocracias estatais aí, né? Para taxas, para conseguir caminhar até, né? Sim, claro, claro. Paty, sobre a questão da grade curricular, como se monta uma grade? Né? Então, assim, mesmo que dentro, né, das crianças até 5 anos de idade, a idade para começar e como eu começo em termos de grade curricular, né? Existe uma grade já pré-estabelecida, ou é feito em termos de comparativo com o que acontece em algumas escolas? Como funciona? Certo, então, como eu falei, é muito particular isso da família, né? E, querendo ou não, tem alguns métodos, né, para ser aplicado. Então, há famílias que optam pela educação clássica, que é mais que uma filosofia, mais ou menos, né, de educação. Movimentos mais religiosos também, outras têm um parâmetro escolar, seguem meio que uma grade, meio que de uma boa escola. Tem famílias que seguem currículos americanos, de escolas de homeschooling americanas, e aplicam aqui no Brasil. E tem aquelas famílias que organizam seus próprios materiais, a partir mais ou menos de um parâmetro da grade do Brasil, né? Como que tem no Brasil hoje, né? Então, você pega lá no MEC, né, no Ministério da Educação, tem mais ou menos as faixas etárias, habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, segue mais ou menos aquela linha e organiza seus próprios materiais aí, né? Escureceu aqui. Porque até mesmo dentro do Ministério da Educação, a gente trabalha com habilidades a serem alcançadas. Não é? A gente não fala assim em termos de pontos-chave de disciplina, digamos assim. São habilidades. Hoje a gente tem muito mais esse termo sendo buscado, e é muito dentro disso que vocês vão trabalhando também a questão da formação de material e de criar determinantes a cada etapa do que vocês estão buscando com as crianças, né? E aí, como você falou, não é uma coisa estanque, você tem ainda dentro do homeschooling alguns perfis diferenciados. Que daí vem o perfil de uma família com uma linha mais religiosa, né? Vem o perfil que trouxe de fora o homeschooling. Então, assim,
o que que acontece, por exemplo, no homeschooling americano que eu vou introduzir dentro da minha família. E daí vai de cada contexto, né? Até pela própria questão do bilinguismo. Então, pai americano, mãe brasileira, ou o inverso, né? Isso acontece bastante realmente. E aí você quer um pouco da equiparação com o que está acontecendo lá fora, até pela própria oportunidade do teu filho depois vir a fazer uma faculdade ou buscar um emprego em outro país, né? Isso. Deu uma escurecida aqui. Já Já arrumei. voltou, tá ótimo agora. Mas é bem isso, assim, então é uma questão muito particular, né? E só que assim, o parâmetro é seguir ali mais ou menos o desenvolvimento, né? Então é formar ali um currículo, estou com meus filhos na pré-alfabetização, então vou organizar para pré-alfabetização, depois para alfabetização, materiais específicos para alfabetização, e daí ele vai seguindo mais ou menos pela faixa etária e também o desenvolvimento da criança, porque o que a gente percebe que dentro do homeschooling, a gente não consegue muito nivelar as crianças, porque geralmente, às vezes, ela seria a série correspondente daquela idade, só que às vezes ela está muito acima. Sim, Ela tem as habilidades muito acima, ou às vezes ela está um pouquinho abaixo, porque a mãe resolveu ir mais devagar, para que ela aprenda bem. Então, assim, a gente ter um nível muito escolar. Por isso que até nós, a minha família, a gente não trabalha com esse parâmetro escolar, porque a gente está muito além, muito fora, né? Então, né? Claro, a gente sempre dá uma olhadinha para ver claro. a beleza do homeschooling é isso, assim, as crianças se desenvolvem de uma forma totalmente diferente, elas têm um gosto por estudar, sobre leituras, então elas acabam se desenvolvendo muito mais. Até porque dentro do homeschooling a gente não coloca essas barreiras, né? Esses muros que nem a escola acaba colocando, né? Que primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então a gente não tem essa questão dos anos e a gente vai seguindo. Quando a criança entendeu, se desenvolveu bem, conseguiu pegar aquele conteúdo, a gente vai partindo para os outros, a gente não para, né? Então, isso que é o bacana, isso que é a grandeza que acaba acontecendo dentro do homeschooling, né? E até pra gente que tem mais de um filho, a gente consegue entender muito bem essa tua fala, porque pensa que eu estou fazendo educação domiciliar e um filho é completamente diferente do outro. Então, eles às vezes estão passando por momentos próximos, né? Que em casa são idades próximas, né? Mas o material que eu produzia para o meu filho, eles não foram crianças de homeschooling, mas eu fazia o que hoje a gente chama de after schooling, né? Tinha o caderno da escola e tinha o da mamãe. Né? E tinha as atividades complementares, e sempre fui de trazer muito essa coisa da dinâmica pedagógica para dentro do fazer deles da rotina, acreditando nisso, não só nessa parceria família-escola, né, mas principalmente na vocação da gente na educação das crianças, né? E aí é bem curioso, porque você propõe uma coisa para um filho e daí no ano seguinte o outro está passando por aquele momento, quando você pega, gente, mas isso aqui vai fazer de olho fechado, não tem nada a ver eu apresentar isso para ele. Já está muito além, né? Meninos, meninas, né? Perfis diferentes. Então, cada filho é único e realmente, por mais que aquele material que você fez, ele vai, claro, te servir como uma baita apoio, né? Mas dificilmente você vai simplesmente imprimir de novo. Eu acho que é muito nesse sentido. E daí você imagine até de uma família para outra. Mais difícil ainda disso acontecer. Vai ser, sim, claro, um parâmetro, um exemplo, uma fonte de material para você, mas dificilmente aquilo vai ser aplicado na íntegra, assim, de uma pessoa para outra, né? Eu acho que é muito por aí, né? É bem isso, realmente. E um filho é realmente diferente do outro, tem uma habilidade, outro tem outra. Então, a mãe e o pai vão identificar ali, né? Às vezes vai segurar um pouco com um, mas vai deslanchar com o outro. Sim, então, assim, por isso que o material que a família vai usar, ela tem que ser um meio, ela não pode ser o fim, né? O material é só um meio de suporte, excelente, que ajuda ali para aqueles momentos, mas a gente educa com a nossa vida, né? A gente fala que o homeschooling é a escola da vida. Então, em todos os momentos a gente está aprendendo, a gente está ensinando, a gente está aprendendo alguma coisa nova. Às vezes a gente vai fazer um bolo, vai limpar a casa, vai fazer um passeio, ali está acontecendo o ensino, né? O aprendizado, né? Então,
É isso que é bonito, que as famílias que fazem homeschooling, elas têm essa mentalidade que em todos os momentos elas estão ensinando e a criança está aprendendo algo. Então, às vezes, um passeio, algo que aconteceu na rua ou na casa de um parente, de um amigo, ali ela está aprendendo, né? Ela está com os diferentes, vendo o universo, o mundo, as situações, as coisas. Então, isso é bacana. E não fica ali enquadrado, né? Só para aquele ambiente escolar. Não, nós estamos no mundo. Então, isso que é bacana. E aí, então, as crianças se desenvolvem de uma forma muito rica mesmo. Exatamente, né? A Camila está perguntando com quantos anos começar. A formalização, diria isso, porque o interesse da criança muitas vezes começa muito novo, né? Tanto pelo universo em que ele está, né? A casa em que ele está, de onde vem, do que é feito, né? Mas tanto por letras, por números, então muitas vezes vem bem precoce, né? Mas se existiria uma idade para, por exemplo, como a gente falou, da importância dessa documentação. Eu acho que, de repente, a gente pode mexer um pouquinho nessa pergunta para isso, né? Por onde começar nesse sentido? Documentar, já deixar tudo muito bem organizado, já ter aquele padrão de horário para trabalhar com a criança em casa, né? Isso. O que é bacana é formar uma rotina familiar, né? Uma rotina estruturada ali, organizando ali um momento propício para estudo. Eu acho que isso já ajuda também, né? A família se organizar, né? Uma rotina, um planejamento ali para as diferentes idades, ou quantas idades são, ou se é só um filho. Mas geralmente a maioria das famílias, elas começam com ensino formal e registro mesmo, conforme pede hoje em dia, que é com 4 anos, né? Então a idade obrigatória matrícula hoje é 4 anos, então com 4 anos começa ali os registros. Só que claro que você faz outras atividades antes, né? Eu tenho aqui o meu filho que tem 2 aninhos e meio. Por conta da influência dos irmãos, ele pede, eu quero atividade, quero pintar. Mas, né, as atividades, claro que nada tão formal, mas ali a gente registra algumas coisinhas de desenvolvimento, de fala, né, questão da linguagem, como que tá se comportando, de coordenação motora. Então, a partir de 2 anos, você já consegue fazer algumas atividades assim, direcionadas já. Tudo muito tranquilo ainda, né? Porque seria uma pré-alfabetização, né? Então, atividades curtinhas, 15 minutos, 20 minutos, né? E o mais é brincar, porque a criança brincando, ela está se desenvolvendo, né? Ela está conhecendo o seu corpo, está conhecendo as realidades. Brincar ao ar livre, principalmente, né? Explorar a natureza, é muito bom para a criança. Então, formalmente, com registros mesmo, né? Guardando os materiais com 4 anos, né? E ali vai só crescendo. Então, eu quero começar com meu filho já adolescente. Tudo bem, pode começar. Tem 14 anos, tem 15. Não tem idade para começar. Como também não tem idade para você terminar, por exemplo. Eu quero fazer homeschooling só nas séries iniciais. Tudo bem. Eu quero fazer homeschooling até terminar o ensino fundamental. Ótimo. Ou eu só vou fazer no ensino médio. Não tem, assim, critério familiar mesmo, né? Exatamente. Teve uma mãe comentando, né, que hoje mesmo ela ensinou para a filha sobre condensação e evaporação com as tampas das panelas, né? A água que estava ali condensando, ela já foi dando as orientações, já foi explicando, passando uma definição. E é isso mesmo, né? Aproveitar dessa dinâmica. Claro, depois você vai formalizar isso e tal, mas não perder essas experiências, né? O que é do natural, do que acontece de espontâneo. E a gente acredita muito, assim, a minha formação foi muito nesse contexto, né? De que por essas experimentações, de fato, né? A criança internaliza esses conceitos de uma outra forma. Então é fundamental aproveitar desses momentos, né? A Su está falando que o pequeno dela de 2 anos também já começa a pedir que quer atividade para ele também. E é verdade, porque é espelho, né? É isso. Da mesma forma que uma criança vê o irmãozinho indo para a escola, ele acha que aquilo é interessante, que é uma coisa legal, que ele quer ir também. Quando começa a ver o irmão fazendo as tarefas em casa, as atividades em casa, né? E fora que, claro, eles não são bobos nem nada. É um momento de atenção nossa para eles, né? Então já começa a despertar esse interesse. Opa, eu quero isso também, que isso daí é muito legal. Né? E é muito nesse sentido, né? Muito bacana, né? A Camila colocando, né, que o filho de 2 anos e meio trabalha com ele a coordenação motora, cores, nome de animais, né?
e usa atividades no papel, porém usar atividades no papel ele ainda não se interessa. Mas não por isso ela não deixa de aproveitar outros momentos. É muito por aí. Então, a criança está pequenininha ainda, você vai aproveitando do que é o interesse dela, para já ir demonstrando algum conteúdo. E também, eu acredito, assim, incentivando esse interesse. Quando a gente pega a fala da criança, né, e a gente traduz aquilo para um conceito, para um registro, isso é verdade. Ele é grande, ele é maior que o outro, e começa a trabalhar, né, esses conceitos, a gente valoriza a fala dessa criança. Né? E aí é um mecanismo de retroalimentação. Eu valorizo o que ele fala, ele quer falar mais, ele quer conhecer mais, né? E eu cada vez estou correspondendo mais a isso também. Sem necessariamente, nesse período inicial, estar fazendo registro, tarefinha, trabalhinho, porque ainda é pequeno, né? E é super normal a criança nessa faixa etária não ficar quietinha, não prestar tanta atenção. Eles estão ainda conhecendo, né? Estão vendo as né? Então, é bom explorar muito a leitura, as mães, os pais fazerem leitura em voz alta para as crianças, né? Ler muita historinha, contar histórias. Eles gostam, as crianças gostam muito, usar muito livros ilustrados, né? Explorar a natureza para ensinar as coisas, né? E fora de casa, mostrar uma folha seca, uma folha verde, mostrar as flores, as aves, o tamanho, né? Como você mesmo retratou, né? É grande, é pequeno. Essa cor, qual é essa cor? É verde, azul, amarelo, né? E ali você vai ensinando muito na prática mesmo. E isso é uma coisa muito da família, é educação familiar. Está ensinando o filho, né? A se comportar na mesa, a comer direitinho, a ter aquela questão de conhecimento dos alimentos, a questão de se comportar quando vem uma visita, ou quando vamos num passeio, da higiene pessoal, né, dessa criança, né, questão de escovar os dentes. Você está ensinando o tempo todo, né? Então, as mães têm que ficar muito cientes que o homeschooling é isso, é você ensinar o tempo todo. Só que, claro, você vai estar colocando e curtindo ali conceitos, né, de português, de matemática. Então, você pode ensinar essa criança matemática fazendo um bolo, né, fazendo um alimento ali para a família. Você pode estar ensinando para a criança ali, ó, tenho 2 ovos, 2 colheres, 3 xícaras. Então, ali você está ensinando também conceitos matemáticos, né? Mostrando também o valor da alimentação para a família, um carinho, um cuidado, né? Então, isso é muito bacana também, né? Tem um aspecto que muita gente se preocupa, né? Claro, você já deve ter ouvido falar muito disso, muito questionamento em relação à socialização, e eu já ouvi de muita mãe educadora, já vi muito registro de vocês e achei super bacana. Você comentou mesmo no início da live em relação às feiras, né? Aos encontros que são promovidos, né? E a socialização, ela vem muito desse indivíduo em sociedade, não necessariamente em instituição. Então, daí eu faço um outro recorte de uma mãe educadora, que a primeira coisa quando você pensa em homeschooling é apagar o que você tem de registro escola, porque jamais vai ser trazer aquilo para dentro de casa. Porque, como você falou, a gente fica com esses conceitos porque nós somos dessa família institucionalizada, né? Então, é muito difícil você começar uma prática sem estar sempre se remetendo àquilo, né? É inevitável acontecer, né? E aí, comenta um pouquinho pra gente sobre essa questão, né, dos encontros, né? Claro, você falou que agora deu uma interrompida, mas que é algo natural que aconteça, né? Então, essa questão da socialização é remetido muito só à escola, mas a socialização, né, a questão social acontece em todos os lugares, e a família é a primeira instituição onde que acontece essa verdadeira socialização, falar, né? Porque ali a criança está convivendo ali, né? Com o irmão maior, com o bebê, com o vô, com a avó, com a tia, com os vizinhos. Então, a socialização está acontecendo na prática ali no dia a dia, né? Então, não é que não vai à escola que ela vai virar um bichinho do mato, não é assim, né? Ela tá inserida no universo, ela está inserida numa sociedade, né? Numa cidade que tem um endereço, que tem algum esporte, que tem algo que essa família participe, vai num clube, vai na igreja. Então, ali a família está interagindo,
né? Então, o que nós fazemos no nosso grupo de apoio é isso, é promover esse encontro das famílias, das crianças com atividades, né? Para elas brincarem, para elas conviverem, formarem amizades. Então, ali a gente promoveu, né, como eu falei, várias feiras, né? Feiras de ciência para elas mostrarem os seus trabalhos, feira de matemática, do livro, né? Cultura, feira bíblica. Então, ali elas estão convivendo e interagindo com os diferentes, né? E no nosso grupo de apoio, também, né, que é da associação, nós temos diferentes faixas etárias, desde a mãe que tem bebezinhos e tem já crianças com 5, 6, 10 adolescentes também. Então, eles estão convivendo com todas as faixas etárias, né? Eles não estão privados a só conviver encaixados nós só com aquela idade, né? Que nem a escola, não. Se tem 5 anos, só vai conviver com as crianças dos 5 anos, né? Não, no homeschooling eles convivem com todas as faixas etárias, isso que é bacana. E a grande maioria são pais que têm mais filhos, né? São famílias numerosas. Sim, exatamente. 5, 6 filhos, então são diferentes idades. E o choque do temperamento, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que entre irmãos tem muito esse choque de temperamento, né? E é ali que realmente está acontecendo a formação do caráter, a formação da vontade, da personalidade, porque tem que saber dividir, tem que saber silenciar, não pode brigar, tem que respeitar, tem que ver o diferente, compreender, né? Então, isso é no dia a dia, né, que está acontecendo. A família é o primeiro núcleo de exercício disso, né? Então, nos nossos grupos, né, a gente faz isso, né, agora durante a pandemia a gente reduziu porque não tinha como ter os encontros presenciais, os encontros online. Eles formaram já muito amizade, né, principalmente os adolescentes, então eles fizeram algumas chamadas online para conversar, para fazer para poder fazer algumas coisas juntos. Então, assim, é acontecendo, né? Claro, claro. Teve uma mãe que comentou essa questão dos temperamentos, né? Perguntando se tinha algum sanguíneo na família. Nossa, aqui eu tenho a minha filha, que é a Kiara, ela tem 10 anos, ela tem um temperamento mais sanguíneo, assim. E a Su comentando, né? Justamente o que você acabou de falar, que nos encontros o que ela percebe é que a socialização acaba sendo até melhor, justamente por conta dessa diferente faixa etária, né? Que não fica só dentro daquela idade da criança, mas justo pelas famílias serem mais numerosas, né? Mesmo as famílias que estão iniciando, mas acaba que quando todo mundo se encontra, é idade, tudo quanto é faixa etária, né? Não fica restrito, né? Realmente. É muito mais amplo isso, né? Sim, é super saudável. A gente vê que todos os contatos que a gente teve com as famílias, nossa, todas as crianças são super sociáveis. É aquela coisa que ela nunca te viu, né? Nunca te viu na vida, mas ela te cumprimenta bem, ela fala bem, ela diz oi, bom dia, boa tarde, se comporta. Então, assim, está inserido no mundo normal, né? Nós somos normais, né? Que nós somos diferentes. Não, nós somos famílias simples, normais, que estão convivendo, que vão ao mercado, que fazem suas compras, que saem, que passeiam. Mas o que elas valorizam realmente é estar em família, né? Valorizam essa presença, né, de mãe, de pai em casa, querem ser mais presentes na educação formal ali dos seus filhos, né, ensinando valores. Então, é isso que a gente preza, para essa liberdade, né? O direito dessas famílias exercerem o seu direito natural de bem educar, né? Não tem, não estamos fazendo nada de errado, pelo contrário, estamos fazendo algo que é muito valioso para a nossa sociedade, se for pensar, né? Porque nós vamos deixar aí filhos melhores, né? Crianças mais educadas, mais formadas, mais equilibradas, essas crianças estão inseridas numa família boa, uma família correta, uma família que preza por valores, então essa criança vai entrar no mercado de trabalho aí com uma boa moral, com bons costumes, né? Então é isso, diferencial para a nossa sociedade. A Dani está comentando que justamente o bacana é essa união quando você começa a se identificar com outras famílias que justamente têm os mesmos valores. E eu creio que seja muito por aí. A opção, ela vem muito nesse sentido, né, Paty? É o que eu sempre vejo de vocês, né, das mães que eu sigo e tudo mais, é justamente por essa identificação, né? Não é à toa que acontece essa opção, né? Muito o contrário, né? Sim.
E a gente vê que está crescendo muito. O homeschooling é uma realidade, né? O tema aí, né? É uma Sim, realidade. exatamente. Nós não vamos retroceder, não vamos parar, as famílias vão continuar indo atrás, querendo fazer. Então é algo que é realidade e vai só Uhum. crescer. E a gente tem que Exatamente. pensar que nós somos já algo mais. A nossa tecnologia já está propensa a isso, né? A internet, uma live aí Uhum. que a gente pode estar conversando ao vivo, então a gente pensar que, poxa, olha quantas possibilidades que tem É. para essa família educar o seu filho em casa. Com cursos, com Uhum. tutores, com vários professores, né? Pode fazer cursos online, pode ter recursos, né? Sim, A gente não vai tirar o trabalho dos professores, pelo contrário, bons professores vão ser sim, contratados sim. pelos pais, né? Então, Exatamente. a grandeza de estar em comunhão, de estarmos crescendo, estamos olhando para Claro. frente, olhando para o futuro, né? Então a internet Uhum. está aí à nossa disposição. Quem que imaginou que com essa pandemia todas as crianças estariam em casa? Ninguém imaginou uma coisa Pois dessa. é, E pois é. estão aí. Claro que foi pego de surpresa essa pandemia e as crianças Claro. não estão fazendo É. propriamente homeschooling porque foram obrigadas a essa circunstância, mas muitas mães que Sim. descobriram que elas dão conta, que elas podem sim, Exatamente. né? Exatamente. E assim, Paty, desde o início dessa confusão toda que a gente viveu esse ano, e sem querer mudar de assunto, que o nosso tempo também, infelizmente, já está se encerrando, mas foi o que eu sempre levantei desde o início do ano, né? Que servisse esse momento de alerta às famílias para o que está acontecendo com os nossos filhos em escola. Como eu comentei, meus filhos fizeram parte do ensino regular, meu filho já está na faculdade, minha filha vai para o último ano de ensino médio, né? E a gente sabe o que que acontece. Não é? Foi como você falou, tem professores excelentes, tem professores que fizeram história na vida dos meus filhos, graças a Deus, sabe? Mas só a gente sabe o olho desse tamanho que a gente tem que ficar, entendeu? A formação redobrada que a gente tem que dar, né, nas conversas em família, e pegando o livro e folheando, né? Não é fácil, não é fácil. Né? Não é isso também que vai fazer pela opção do homeschooling, mas com certeza é um peso muito importante nessa escolha, né? E, enfim, que tenha pelo menos servido por uma experiência de que as pessoas, as famílias, os pais têm que estar próximos dos seus filhos, que a educação ela não é terceirizada. Se a gente paga uma instituição, não é para botar o caderno na mochila e mandar embora. Muito contrário, né? Muito contrário. Então, assim, que sirva, né? Eu acho que, assim, das experiências, não é ficar vendo sempre o lado positivo, mas a gente tem que tirar algum e que seja esse, né? Eu queria te agradecer muito, muito por essa conversa, por você ter tirado um pouco do seu tempo, né, para abrir um espaço aqui no meu perfil, para a gente falar um pouco sobre homeschooling, né, quanta gente nova apareceu, famílias que me mandaram mensagens, né, que eu nem sabia que tinham interesse, que quando viram o tema, meus clientes, e me escreveram, entendeu? Então, assim, foi muito bacana, muito mesmo, que a gente possa promover outros encontros. Na semana que vem eu tenho um outro encontro com uma outra mamãe homeschooling também, que aí já vai ser um outro tema, né? Mas, assim, agradecendo demais a forma como vocês têm aberto também o espaço de vocês para o meu perfil, para a gente poder conversar sobre isso e passar para outras famílias, porque se não era a realidade no meu perfil estar sempre falando sobre isso, é porque não era tanto a realidade dos pais que me acompanham, né? Então, é um outro momento que a gente está vivendo, né? Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, e sim, estamos à disposição, né? Como a FESC também, né? Quem quiser Uhum. mais informações, é só entra no nosso site ali, afesc.org.br. Ali tem Uhum. vários para cadastro, outras coisas também. E a gente está aí com o nosso perfil do Educando para o Céu, ali partilhando um pouquinho da nossa experiência com as crianças, sobre materiais, sobre livros, né? Fica aí também uma dica para as mães que querem conhecer um pouquinho mais ou querem se aprofundar no homeschooling, para procurarem essas mães que têm experiência já, porque elas vivenciaram Uhum. isso, né? Então, as mães Sim. aí que estão, elas podem dizer com mais firmeza, com mais clareza, olha, eu fiz isso e deu certo, fiz aquilo e não deu certo, faça assim. Então é bacana essas trocas de experiências e também participar aí dos grupos de famílias aí que tem Exatamente. no Brasil todo aí, né? Vários grupos também Uhum. acontecendo.
Então, Tá muito ótimo, obrigada. Paty. Um grande